Muito boa tarde. Boa tarde. Ajeitando aqui, ó. Domingo, um dia em que as pessoas estão assistindo outros programas, deveriam fazer o que quiser, não é? Cada um é livre para fazer o que quiser. Boa tarde, Bru, Rose, Jataí, Sayonara, Débora. Vamos ver ainda se hoje é o dia das Déboras, né? Curtindo esse sonsaço aqui, ó. Que hoje a gente tem uma convidada incrível. Boa tarde, Pop Pie, Mames. Vocês conhecem a Lindsay? Depois põe no YouTube. É muito bacana, inclusive, o vídeo que aparece. Dá coraçãozinho aí, que senão a gente não vai ter audiência hoje. E essa mulher merece muita audiência. Muita. Hoje a gente traz uma pessoa incrível aqui para dentro da live do Grupo De Ouvidos. Na nossa maratona De Ouvidos, né? De ouvidos a você. A pessoa mais importante que tem no ecossistema. A pessoa mais importante que tem dentro do seu ecossistema é você. E foi para isso que, se você está chegando aqui agora e você falando está caindo de paraquedas, nós estamos desde o começo de março, meio de março mais ou menos, que nós estamos todos os dias com as pessoas e com o nosso público do grupo De Ouvidos. E nesse meio tempo, nós fomos juntando uma grande comunidade, onde se encontram todos os dias às 5h02. E hoje eu tenho uma convidada especial para estar aqui, que vai falar de um tema com muita propriedade. Que bom, Sayonara, que você é de Fortaleza, tão legal, né? Nós já tivemos gente de outros continentes aqui com a gente. É que nem sempre a pessoa permanece, um dia entra, outro dia não assiste. A gente tem pessoas que assistem sempre, né? Tem as Déboras aí que assistem sempre. A Adriana também tá sempre. Que bom. Eu vou chamar ela aqui, tá? Que ela já tá aqui com a gente. A doutora Rose. Rose, manda um oi pra mim aqui, pra eu poder te localizar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Sil. Lourdes. Aqui, achei a Rose. Vite, Rô. Você pode entrar aí comigo. Hoje o nosso assunto é como que nós podemos usar aí de todas as ferramentas. Rô, desce um pouquinho mais a sua câmera. Aí, mais um pouquinho. Aí, como que nós podemos usar das ferramentas que a Rose traz com muita propriedade. Doutora Rose Bueno, Rosimeire Bueno, né? Ela é uma pessoa ela caiu de paraquedas lá no consultório, mas foi uma pessoa que a gente foi ganhando uma amizade, ganhando uma simpatia, ganhando um amor, assim, que eu tenho por ela e ela tem por mim. Eu sei disso, né? Se apresenta aí, Rô, que você tem tanta formação que eu já até perdi a conta. Ai, gente, Dé, em primeiro lugar, gratidão, né? Fico muito grata por essa oportunidade, por estar aqui, né? E você sabe que é um momento muito especial na minha vida, né? Eu tenho aberto aí nas minhas lives, né? E aí em alguns grupos que eu pertenço, né? Eu contraí o corona, né? Tem mais essa ainda, Rose, que você vai poder ajudar as pessoas pra caramba. Eu tinha esquecido disso, amiga. Tinha esquecido Então, disso. pois é, menina. E eu contraí o corona, então o que eu tenho dito para as pessoas que têm me convidado, né, para, enfim, contribuir, estar aí com esse bate-papo, a importância disso nesse momento para mim, né? É um momento de não
não sucumbir aí às situações, né? É um momento ao contrário, em que eu estou me colocando, lógico que agora eu já estou bem melhor, né? Mas estou me colocando de uma maneira produtiva, né? E isso ajuda muito na recuperação, né? Então eu já quero, né, expressar de pronto assim a minha gratidão, né, a sua vida, mais uma, né? Mais uma gratidão que eu tenho, né, à sua vida pelo convite, viu, Dé? Bom, eu vou me apresentar, né? Eu tô vendo que tem aí um grande amigo meu que tá aí, que é o Walter Camboim, né? Ele fez uma formação internacional em PNL comigo e ele sempre brinca, porque quando eu começo minhas apresentações, eu falo, porque eu tenho 37 anos, eu sou psicóloga há 37 anos, e aí ele sempre brinca comigo, ele fala assim, então, eu sou psicóloga, ele brinca, tira um barato da minha cara. Então, Walter, ó, agora são 38 anos, aumentou mais um ano de formação. Então, são 38 anos que eu trabalho, que eu desenvolvo, né, um atendimento. E eu tenho formação, eu sou pós-graduada, né, em saúde pública, em gestão pública, em orientação. Olha ele, aê! Em saúde pública, em gestão pública, em orientação vocacional, né? Eu desenvolvi um trabalho durante 16 anos na área educacional, fazendo um trabalho com educadores, formação de educadores, professores, diretores, coordenadores pedagógicos. Fiz também, já atendi em torno de uns 500 adolescentes com a orientação vocacional. Na época a gente falava vocacional, né? Hoje está muito mais ligado, né? Profissional, coaching, enfim. Mas era o que ainda tem, né? Mas é muito aquilo que os meninos precisavam, né? E a gente tinha essa oportunidade de ajudar nesse sentido. Também dentro da gestão pública, eu fiz um trabalho de capacitação, desenvolvimento, né? Com programas também ligados a dependentes químicos, né? E além disso, né? Sempre no consultório. E aí eu fui fazer formação em constelação familiar sistêmica, né? Ai, que amor, né? Em coach. Que amor! Que amor! Há 7 anos eu trabalho com isso, né? E sou hipnoterapeuta clínica e sou trainer em programação neurolinguística, né? E há 2 anos eu montei um instituto, que é o Instituto Rose Bueno, onde eu ministro cursos, né, de programação neurolinguística, inclusive um é sobre inteligência emocional, né? A gente faz aí alguns módulos, enfim. Mas a ideia hoje é poder contribuir, né, de alguma maneira, né, minimamente com o conhecimento, com a experiência, né, que a gente tem. Vocês entenderam o poder que nós temos aqui na nossa frente hoje, né? Não é bem assim. Não, é assim sim, Rose. É assim sim. Gente, que estavam nas lives aqui há uns dias atrás, vocês lembram algum dos dias, desses tantos dias que nós estamos juntos, que eu contei que tive uma pessoa que me fez fazer uma projeção em coisa assim de 4 minutos, 5 minutos. Você tem 5 minutos? Tem. E ela me levou lá no futuro, me fez passar por todos os momentos que as coisas poderiam dar errados e me preparou para ter o resultado que eu tive dentro do Ironman Brasil de 2017. Pois bem, apresento vocês Rosemary Bueno, que teve essa capacidade de fazer isso num curtinho espaço de tempo e tudo, para que tudo desse certo exatamente naquele dia, né, Rose? Eu não tenho nem palavras para te agradecer de você estar aqui, Rô. Mas o fato é que a gente está, e o público todo tá vivendo um impacto emocional, né? Eu acho que a primeira coisa que você podia contar, Rose, é sobre essa sua experiência com o corona, né? Para que a maior parte das pessoas que estão aqui com a gente estão confinados. A gente tem... Ai, gente, a Rose também é filha de uma paciente nossa, né? Que lindinha, sua mami, né? Ela é paciente do grupo, né? Do De Ouvidos, lá na Unidade da Penha.
Um beijo grande pra ela. Será que ela tá assistindo, Rose? Tá? Ah, eu coloquei lá para minha irmã, né? Vamos ver se ela abriu lá, então, né? Bom, É. essa experiência, né, que você está aí me colocando, Ô, Rô, é, tem uma luz aí na sua sala que tá acesa? A luz tá acesa? tá, Tá? Show. tá. É, bom, vamos lá. Eu tenho realmente muitas coisas para falar a respeito dessa experiência, né? Ligada aí com a questão do corona. Acho que dá para a gente poder contribuir, porque a gente precisa muito da inteligência emocional para você passar pela doença e pelo isolamento, porque no meu caso é isolamento mesmo, não é só um afastamento. No meu caso, né, eu estava na minha apresentação pessoal, né, assim, então eu sou filha dessa mulher maravilhosa que a Débora falou, tenho uma família linda, minha irmã maravilhosa, sobrinhos e tal, e tenho um filho, né, é um filho que tem 22 anos, e esse filho está vivendo comigo essa questão do isolamento, porque o isolamento, você fica isolado dentro da sua própria casa, sem poder beijar o seu filho, sem poder abraçar o seu filho. Uhum. Então, o nível de... Você tem que ter, de fato, uma inteligência emocional. Senão você vai ficar à mercê de emoções apenas, né? Que é o medo, que é a raiva, né? Você fica à mercê de emoções, que é a tristeza, né? Não Uhum. que a gente não sinta isto, né? Mas quando você tem a inteligência emocional, e daqui a pouquinho eu vou começar a fazer essa distinção, a gente precisa entender, né? Mas assim, eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa experiência desse isolamento, né? Ligado com o tema, né? A Débora é assim, tá? Pega a gente de surpresa nas perguntas. Ai, gente, todos os convidados, Rose, que vieram aqui, nós vamos conversar. Não, nós não vamos conversar, a gente vai conversar só quando a gente estiver lá. Não, a gente vai conversar. Sabe por quê, Rô? Porque eu sei da capacidade. Eu só trouxe gente aqui altamente capaz. E as pessoas vivem na pele as coisas que estão falando aqui. Então, se a gente prepara, não tem autenticidade. E se não tem autenticidade, as pessoas não sentem a verdade das coisas. E aí, ó, tá cheio de gente fazendo live, tá cheio de gente fazendo tudo. E quanto mais a gente entregar a autenticidade, mais as pessoas ficam conectadas com você. E eu já tô aqui, ó, eu tô com papel e caneta já, ó. Então assim, a gente precisa, porque assim, o que é a emoção, né? A emoção é aquela que o seu cérebro te manda para você, né? Comandos para o teu corpo ter determinadas reações e você agir. É isso que é a emoção, né? As pessoas falam assim, eu tenho que controlar a emoção. Não tem controle de emoção. Não existe controle de emoção. Porque a emoção, ela é no corpo. Ela é física, né? E o seu cérebro manda uma série de coisas. Então, assim, eu diante do diagnóstico corona. Então, pera lá, né? Aí veio o medo, porque lógico, vou morrer e vou matar todo mundo, porque são esses pensamentos, né, que vem. Aí vem, mas primeiro vem o medo. E aí, Uhum. quais são o que é que acontece quando você está com medo? Eu quero aproveitar para agradecer nessa live, né, alguns mestres, viu? Porque assim, tem a minha experiência, mas eu tenho pessoas com as quais eu leio, acompanho, me inspiro, pesquiso. Então, eu Com quero certeza. agradecer o Pedro Calabres, né, um neurocientista, professor doutor. Quero agradecer o professor Maurício de Freitas, tá, da Inside You, que é com quem eu tenho feito minha formação, o Pedro Calabresa da Neurovoz,
tá? Quero agradecer ao professor Silvio Vilela, que é do Consciência Hebraica, né? Então, são pessoas... E agradecer a Márcia Luz, que é uma psicóloga também, que está aí nas mídias e que tem todo um trabalho sobre gratidão. Eu preciso honrar essas pessoas, né? Agradecer os meus clientes, enfim, mas eu preciso honrar essas pessoas. Mas, assim, o que é o medo? O que é isso? Ah, quando a pessoa fala uma coisa sensacional, incrível aqui, eu, ó, chacoalhinho para você. E honrar e reconhecer as pessoas é maravilhoso para a nossa alma. Isso mesmo, para a nossa alma. Na constelação a gente faz isso direto, viu? Faz parte das leis do amor, né? Você poder honrar. E a gente tem que honrar quem vem antes, né? Você tem que honrar quem está apropriado. E eu tenho aprendido nesse sentido. Então, essa experiência me trouxe um medo. O medo é essa emoção. E que te leva... E aí, assim, o que é que acontece fisicamente? Gente, é muita adrenalina e muito cortisol que libera, né? Você fica numa prontidão, né? Como o próprio Pedro explica. Nossas pupilas dilatam, a boca fica seca. Aliás, ó, eu tô só na água, viu? Eu também. Então, a boca fica seca, a gente fica com o estômago que parece que, nossa, para descer a informação, para descer essa informação, o estômago Digerir, né? e você fica com aquela coisa dentro de você, né? O professor Pedro diz assim, se você vai se cagar de medo, né? De repente, não foi meu caso, estava lá no pronto-socorro, não foi meu caso, mas assim, muito pelo contrário, né? Eu tive a constipação como uma consequência, um efeito colateral da medicação. Mas tudo bem, mas eu tô bem, né? Então, assim, são muitas coisas que acabam, são muitas emoções que você tem, né? E quando você consegue conscientizar essas emoções, né? Elas vão virar o quê? Sentimento. Então, muitas vezes, você vai ter emoções, elas são inconscientes, você não controla, não existe controle de emoção, tá? Não tem isso. Mas você pode entender o que é aquilo, trazer para a consciência aquela emoção, né? Porque ela está no corpo. Ela está no corpo, né? E o que nos adoece? Quando a gente fica com essa emoção parada, presa no corpo. Quando você traz para a consciência isso, né? É o passo para você ir em direção à cura, né? E aí, se você tem a inteligência emocional, porque assim, não é a inteligência cognitiva, tá? Se você tem a inteligência emocional, lógico, nós sermos racionais é muito legal, né? A gente ter essa capacidade é muito legal. Mas se eu tenho a inteligência emocional, eu vou lidar de uma maneira diferente. E o que foi? Como é que foi isso? O que é essa, então, inteligência emocional? Quem falou muito sobre isso foi o Daniel Goleman, lá em 1995, que ele edita um livro, é um jornalista científico, um psicólogo, né, americano, e ele coloca, então, 5 pilares em relação a isto, né, em relação a esta inteligência emocional. Um dos pilares é você conseguir reconhecer as suas próprias emoções. Na minha experiência clínica, tem pessoas que às vezes chegam num determinado estado que ela não tem clareza de qual é a emoção. E eu uso muito a linguagem hipnótica para ajudar essas pessoas a acessarem no inconsciente o que é aquele aperto na garganta, aperto no peito, dor de cabeça,
né? Dor no estômago, peso nas costas, pode significar. Você vai do sintoma para tentar entender a emoção. Isso. Milton Erickson, que é inclusive uma das pessoas que foi modelada na programação neurolinguística, né? Que o Bandler e o Grinder, né? A história da PNL é linda, gente. O Bandler e o Grinder modelaram esse Milton Erickson, né? O Erickson fala que o sintoma, ele fala, ele diz. E que quando a gente entende qual é o que é que ele está querendo dizer, novos caminhos podem se abrir. O Erickson, ele entende que a cura está dentro do ser humano, porque o ser humano tem recursos. Sim. E isso foi na vida dele. Ele tinha 17 anos quando chegaram para dar um diagnóstico para a mãe dele que ele, assim, naquela noite, que ele não ia passar daquela noite. Ele não passaria daquela noite. Ele ouviu. Só que ele determinou dentro dele que isso não aconteceria. E ele pede para a mãe dele deixar a janela aberta do quarto. E ele ficou a noite inteira visualizando ele bem, ele curado. Ele bem, ele não aceitou aquele diagnóstico. Como não é o meu caso, não é que eu não aceitei o corona, mas eu não aceitei que essa doença pudesse me matar. Sim. Eu não aceitei isso. Erickson também não aceitou. E lá com 19 anos, ele entrou na faculdade de medicina e ele foi um dos psiquiatras mais renomados, utilizando a hipnose e curando assim, rapidamente, né? Através de histórias, né, Rô? Através de metáforas, né? Sim. E a linguagem, uma linguagem hipnótica, conversacional, né? Diferente, né? Essa pessoa, ela entra num transe, mas dentro na conversa, né? Enfim, é um trabalho que ele desenvolveu. É um processo, aí, né? Num processo, isso. Mas era assim. Porque ele falava com o inconsciente da pessoa. E os recursos, o que ele percebe? E que isso também é meu. E que é o que eu trabalho com todo mundo. Nós temos recursos dentro de nós. Eu posso não ter clareza deles. E esse é o trabalho de trazer a consciência. Né? Quando eu conscientizo a emoção, que a emoção está no corpo. Aí, ó, tá vendo? Fui chorar, agora fica um negócio no meu olho aqui. É isso aí. Bom, quando eu conscientizo, porque o sintoma fala, né? Então, quando eu conscientizo e aí eu entro em contato com o sentimento, a partir daí eu posso acessar os meus recursos, né? E me curar. E me curar, né? Ele trazia muito isso. E é isso que eu tenho trabalhado na minha vida, né? Ao longo da minha vida, né? Não só agora nessa experiência, e é o que eu também tenho trabalhado com alguns clientes. E eu trabalho, uma das ferramentas, você me perguntou logo no começo, Rosa, fala das ferramentas, né? Uma delas é a questão, é a PNL. E a PNL, ela é um processo educacional, tá? Ela é um processo que vai ajudar a pessoa a entender melhor, potencializar o cérebro que ela tem, potencializar as escolhas. A PNL, ela é a arte da excelência. Ela foi baseada em terapeutas excelentes. O que é um terapeuta excelente, Rose? Olha, quando eu penso em quem foi baseado, que é o Fritz Perls,
que é a Virginia Satir, Uhum. e que é, o Erickson. São pessoas que elas têm muita clareza de que o outro tem o recurso. Não são eles que vão dizer o que o outro precisa. Não são eles que vão chegar e vão interpretar. Olha, você tá sentindo isso por causa disso. Não. A resposta está dentro da pessoa, desse ser humano. É que muitas vezes as pessoas que nem elas sentem, né, as coisas, mas não conseguem acessar, né, Rose? Que Não nem você acessa falou por a respeito isso. do medo, né? Que você sentiu, que foi o teu primeiro impacto. O primeiro passo que você teve foi reconhecer do que você estava com medo, né? Sim, Que era de morrer, que era de não estar sim. mais aqui, mas aí você se Podia ser utilizou, outro. Podia ser outro poderia. medo. Poderia ser outro, mas assim, você, como um terapeuta, você vai dizer que eu tô com. Você vai dizer o que é o meu medo? Eles não diziam qual era o medo. Eles não diziam o que Ah, era. Você consegue entender? Porque a resposta está dentro da pessoa. O que nós somos um canal para ajudar as pessoas a entrarem em contato com os seus medos, com as suas emoções, com a alegria, com a tristeza, com o nojo, né? Por exemplo, ô Rose, e tem contextos em que essas emoções são muito boas. Eu falei do nojo, né? Quando você fala nojo, você fala, ai, credo, né? Ter nojo, né? Ah, mas então, tem. pega um prato com uma comida que tá lá cheia de verme. Não é uma emoção boa você ter nojo daquilo? Ela te protege. A emoção te protege e te põe em ação. Entende? Fica claro? Você quer Eu fazer ia te uma perguntar, cara? eu ia te fazer a seguinte colocação, né? Porque assim, o que que eu vejo nesse momento, né? As pessoas que o tempo todo fogem das emoções, e existe muita gente trabalhando, não tome contato com as coisas que te fazem mal, não, pensa pra frente, papapá. Então, assim, que é a história do foge, né? Do fugoluta, né? Como é que você faz quando você tem um medo, quando você tem uma raiva? Né? Por que eu que fui, né, Rosa? Por que você que foi pegar um corona? As coisas que vão passando na sua cabeça. Só que essa inabilidade de não se treinar, não se permitir estar, sentir as coisas de fato, faz com que as pessoas fiquem um pouco mais sem sentir, até paralisadas. Há 2 dias atrás, eu estava ouvindo na Band News, e a gente tem 75% da população, Rose, que a vida não mudou em absolutamente nada com a pandemia. Elas estão paradas, elas simplesmente pararam de trabalhar, estão nas suas casas e elas não modificaram, elas não estão brigando, elas não estão fazendo as pazes, elas estão brecadas. Isso também não revela uma forma e um comportamento humano de não tomar contato com as coisas? Então, veja bem, reconhecer as próprias emoções é fundamental. Fundamental. É fundamental. Quando eu não reconheço, ela vai para o corpo. A emoção está no corpo. Eu preciso. E assim, você querendo ou não querendo. Por quê? Nós temos processos de ancorar em nós, inconscientemente, essas emoções. Então vamos lá. Eu me relaciono com alguém, e nesse relacionamento com alguém, aquele alguém usa sempre o mesmo perfume. Tá bom? Aí eu rompo o relacionamento. Mas assim, o cheiro tá ligado com aquela pessoa. E o que eu vivi, e a história que eu tenho. Isso está ancorado no meu inconsciente. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro recebendo estímulos visuais, auditivos, de Uhum. sensações, né? Olfativos, gustativos. A gente está o tempo inteiro recebendo isso.
isto que vem, eu percebo de uma determinada maneira e vai gerar em mim sentimentos. Vai gerar isso vai se transformar em emoção. E quando eu conscientizo, vira sentimento. Então eu necessito, Débora, eu necessito. Isso está no meu Vou colocar corpo. o fio aqui, ó. Pode continuar, Rô. Tá. Eu necessito, a primeira coisa, eu preciso reconhecer. Só que eu preciso também me autoconhecer. Porque, por exemplo, eu tenho um conhecimento sobre mim, que eu sou uma pessoa, em muitos momentos, mais assim, agressiva, ou pavio curto. Quando eu tenho esse autoconhecimento, eu sei que isso é um ponto em mim que é meio complicado. Então, quando eu me conheço, eu percebo que algum estímulo, alguma fala, alguma coisa vai bater em mim. Seria mais ou menos o autocontrole, né? Então, autocontrole. Isso. O autocontrole, ele vem a partir do autoconhecimento. E isso faz parte da inteligência emocional. Sim. Você entende que dá para eu me autocontrolar? Dá. Se eu tiver clareza de quem eu sou, se eu me conhecer, se eu conhecer as minhas reações. Sim. Né? Então, tem pessoas, e aí não é julgamento, né? Isso que você deve ter falado, deve ter sido uma pesquisa, né? Você me falou, 75% e tal. Sim. O que a gente não pode fazer? Julgar. Que o que eu tenho ouvido muito são as pessoas julgando, né? Tem pessoa que vai pra rua e não tá nem aí. Ou tem pessoas que ficam em casa e ficam só assistindo vídeo, só na série, não faz nada, não se potencializa. Gente, tem gente que não consegue. E por que eu vou julgar essa pessoa? Eu consigo, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que contraíram essa mesma doença e estão lá na cama. E elas já poderiam sair dessa condição, mas não saem. Como diz um amigo meu, basta um estalinho e eu me perco de mim para cuidar da vida dos outros. Basta um estalinho e eu me perco de mim. Débora, e aí eu olho o fato e começo a dar opinião, né? Isso, as pessoas julgam. Fica dando opinião. Muito. Aliás, isto que eu estou fazendo de abrir, você pode ter certeza de que tem pessoas que têm preconceito com aquele que adoeceu. Eu já ouvi algumas reportagens isto, de pessoas que estão voltando a trabalhar após terem aí contraído, o corona. E estão sofrendo preconceito, né? Será que curou mesmo? Será que não curou? Então, assim, o que acontece com a gente, com o ser humano, né? Nós julgamos muito. E por que a gente tem essa tendência muito grande a julgar, a olhar o que tem mais de negativo? Por que a gente Vai aí, Rô. Oi? As pessoas ficam no domínio da mente, né? No domínio do ego, né? Essa que é a... Então, mas veja bem, essa necessidade de julgar e de olhar o aspecto mais, entre aspas, negativo das situações, foi o que fez a raça humana sobreviver. Os nossos ancestrais, eles tinham que desenvolver muito mais a questão de julgar se ir por aquele caminho seria perigoso, ou se teria um animal, ou um peçonhento, ou um grande animal, e ele seria morto. Para fazer o planejamento correto, né? Uma questão de sobrevivência da humanidade. Então, isso nós carregamos no nosso DNA. A gente ficar julgando, a gente ficar vendo o aspecto mais negativo das situações, a gente carrega isso, tá? Agora, a gente precisa buscar uma atualização, né?
disso. Porque hoje a gente já não tem mais a necessidade de o tempo inteiro, né, ficar se protegendo, né? Já não temos mais esses animais. Temos sim, estamos num mundo competitivo. A gente tem outros animais agora, né, que a gente também tem que ter essa coisa, mas assim, por isso que nós, seres humanos, somos muito mais antenados naquilo que é muito mais negativo. Agora, nós também temos os recursos, as coisas positivas, né? E todo o trabalho que a gente precisa fazer quando você vai fazer um trabalho de inteligência emocional é ajudar a pessoa nessa potencialização desses pontos fortes que ela tem, desses recursos, que vão ajudá-la a transformar essas emoções em sentimentos, conscientizar e buscar novos caminhos. Entende? Esse que é o nosso trabalho, tá? Eu não sei, consegui responder um pouco daquilo que você estava aí colocando? Não, super, super. Que agora a gente entra num aspecto assim, né? De que é importante que as pessoas em casa entendam que elas também precisam praticar essa automotivação, né? Pessoas que inspiram, que lhe entregam conhecimento de fato, entender que a televisão, por exemplo, e a mídia nos traz essa abordagem do negativo para nos fixar, para nos travar, porque lá na nossa história, como você lindamente trouxe, isso está enraizado por causa do planejamento, mas o que a gente vê na mídia hoje é o negativo conecta. Rose, sabe, eu fiz aqui com a Maratona de Ouvidos, eu entreguei 12 ferramentas. Eu fiz aqui com eles todos os dias, tudo passo a passo, as pessoas com caderno. Você sabe qual foi a ferramenta que teve maior acesso dentro do YouTube? Descubra as suas sombras. Por quê? Porque é o negativo. Porque é o negativo. Agora, veja. Ficou claro? Hã? Ficou? E agora ficou claro? Porque que as pessoas buscam as sombras, né? Tá fantástico. Enquanto que outras ferramentas, por exemplo, que são fundamentais para qualquer pessoa, que são os valores, né? Porque são eles que vêm primeiro e depois a forma como cada um é criado, as crenças, as emoções, os sentimentos e assim sucessivamente. Os valores, ninguém dá atenção para quais são os valores que são importantes para mim. E continua ficando lá no mundo da escuridão, porque não enxerga um palmo na frente. E passa a ficar reagindo o tempo todo com as emoções todas, né, Rose? Agora, assim, como que as pessoas poderiam trabalhar essa parte dos recursos da... Vamos supor, né? Talvez a nossa audiência aqui não conheça os recursos e os seus próprios talentos, né? Talvez não, vai ter que buscar ajuda. Mas uma dos pilares aí de inteligência emocional também é criar conexões, né? Se conhecer através de conexões, não é isso, Rose? Sim. Olha, nós temos, então, eu estava falando que são 5 pilares, né? Então, o primeiro, que é essa autoconsciência, você reconhecer as suas próprias emoções, isso passa pelo seu autoconhecimento, tá? O segundo pilar é, então tá, já sei que eu tô sentindo isso, como é que eu lido com isso, então? Né? Então, esse seria o nosso segundo pilar. O terceiro pilar, ele tá ligado com uma automotivação, tá? Então, gente, você conhece as pessoas que ficam, que parece uma montanha-russa? Ela tá assim, ai, tô motivada, ai, que coisa legal, a coisa que vem de fora e que fica me motivando, e aí cai a motivação. Ai, então, assim, faz parte da inteligência emocional eu conseguir desenvolver, né, um equilíbrio nisso e uma automotivação. Eu tô me lembrando do caso de um dependente químico que a motivação dele para parar aquilo que ele, enfim, usava era a família.
Então ele tinha que agradar a família e não decepcionar a família, e ele queria ser amado pela família e ele não sentia que ele era amado. Mas então, se ele parasse, então a família era a família, era a família. Então, assim, não tinha dentro dele essa automotivação, esse amor próprio, enfim, e todas as outras coisas que aí isso caberia ficar aqui 10 horas, né? Eu nem sei quanto tempo nós temos aí, mas tô meio perdida. Ó, é que papo bom vai embora rápido, tá? É assim aqui. Tô meio perdida. Ó, a gente tem mais ou menos uns 20 minutos, 19 minutos mais ou menos, tá? Legal. Legal você me dar esse retorno. Bom, então, a motivação dele estava fora, não estava dentro, né? Fora, não dentro. Então, um dos pilares da inteligência emocional é você ser automotivado. É você não ficar nesse sobe e desce, você entende? Não depender do externo. E aí tem que estar inteiro, né, Rose? Tem que estar inteiro dentro, né? Tem que estar preenchido dentro. Se o outro falar que eu sou... Ai, travou a Rose, gente. Deixa eu ver se volta. Diz pra mim aqui se vocês estão ouvindo a Rose bem. Oi, Deu uma travadinha. Oi, gente. Voltou. Voltou? Voltou. Deu uma dispensada aqui, daqui a pouco o pessoal vai voltando. Tá. Tem gente que diz assim, só se sente bonita se o outro falar que ela tá bonita. Se alguém diz. É o de fora para dentro. Né? Vamos fazer uma pergunta aqui para a audiência, Rose. Gente, escreve aqui para mim se você precisa que os outros digam que você é bonita. Ou se você se basta. Olha lá, quanto sim. Que precisa do reconhecimento das pessoas de fora do que o seu auto-reconhecimento. Manda bala, Rô. É isso daí, né? Então eu vou valer pela aprovação externa, né? O outro que vai dizer para mim. Oba, tem uma dizendo aí, não preciso. Show. Show. Então, é isso. É o de dentro, tá? É dentro da gente. Você ter clareza absoluta, né? De quem você é, do valor que você tem, né? É buscar isso. E não lá fora, né? E não vir de fora. Então, essa automotivação, né? Ela é muito importante, tá bom? A outra é a empatia. Você não estava falando de algo assim? Né? Tava, da empatia. Isso, é a empatia, tá? Gente, a empatia é algo sensacional. Você vai saber quais são. Você sabe quais são. Você se conhece, você sabe quais são as suas emoções, né? E você, porque você tem esse olhar para você, né? Você consegue olhar para o outro. E você entra na mesma sintonia que o outro. Sintonia, né? Você consegue ter essa mesma sintonia. Tem pessoas que não. Assim, o que vale é aquilo que ela pensa, o que ela sente. É isso que importa, sabe? É isso que importa. Então, e na empatia, gente, olha, eu nesse processo que eu passei, né? Puxa, como eu me senti amada, sabe? Demais. Acarinhada. Pessoas que entraram numa sintonia comigo. Eu tive uma amiga que veio de um outro bairro trazer uma sopa para mim, porque, olha, uma coisa boa do corona aí é que eu emagreci 6 quilos, tá? Mas não precisa ficar doente para emagrecer, tá, gente? Exatamente, Rose, nessas suas palavras. Ó, basta um estalinho e eu me perco de mim. Peraí, chacoalhinho.
Gente, mas assim, é muito lindo isso. Uma pessoa sai do outro bairro, porque na empatia comigo, tal, ela não está se alimentando, eu preciso ir lá levar, né? Ou família que foi fazer compra e veio trazer, né? Algumas pessoas, olha, tô orando todo dia, ligando, falando, conversando. Então, assim, eu me coloco no lugar do outro, né? Será que eu queria isso para mim? Né? Eu fico me colocando. Olha, falar sobre empatia é uma live inteira, tá bom? Tá bom. Como a gente começou a falar pela minha situação do corona, então eu vou usar esse exemplo e essa coisa da empatia, né? E que já liga com o quinto pilar que está ligado com a habilidade social, né? Que quando eu me reconheço, quando eu tenho autoconhecimento, né? Quando eu sei quais são as minhas reações em relação às emoções, os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, aquilo que eu preciso melhorar, né? As crenças que eu tenho, né? O que foi depositado em mim que virou minha crença, né? O que são os meus valores? Quando eu tenho isso, né? Quando eu tô com tudo isso e sou uma pessoa automotivada, eu não fico nessa gangorra, né? Eu tô nesta condição, puxa, olha a empatia, né? Eu consigo ter a capacidade de olhar a necessidade do outro. Senão eu vou olhar para o meu umbigo e vou ficar discutindo e criticando o outro, vou ficar julgando o outro, porque ela não sabe, ela não faz para mim, ela não me conhece, é ela, é ele, é ela. Eu começo a colocar a culpa da existência no outro, né? Coloco tudo no outro. E tem também quem se chicoteia, né? Também tem isso, tá? Mas nesse item da empatia, às vezes quem se chicoteia falta empatia com o outro, né? Porque fica também tanto nela mesma, fica tanto nas próprias dores, no que pensa, no que sente, no que que não consegue ter a empatia com o outro, né? Não tem uma sintonia. Isso também acaba acontecendo. Mas quando eu tô nessa questão, falando dessa inteligência emocional, né? Falando desses pilares todos, né? Quando eu consigo fazer isso, puxa, eu vou ter uma habilidade social tremenda. Porque eu sei quem eu sou, né? Reconheço quais são as emoções e me coloco para lidar com ela, me automotivo, né? Não fico nessa gangorra, né? Consigo ter essa empatia e aí eu consigo olhar para o outro e me relacionar, né? E querer estar com o outro, né? Tá lotado de gente que não quer estar com pessoas, né? Lotado, né? Lotado, assim, ó, de pessoas que não querem estar com pessoas. Tem pessoas que não estão nem aí com essa questão de isolamento, desse distanciamento social, porque, ai, como é bom ficar sozinha, né? É tão bom, né? Falta o desenvolvimento dessa habilidade social. Falta que é o quinto, né? Seria o quinto pilar, né? É o quinto pilar. Falta o desenvolvimento dessa habilidade, né? Eu tô muito bem comigo mesmo, né? E não sinto falta de nada. Para mim, se tiver vídeo, se tiver comida, se tiver eu mesma, tá tudo certo. Você me fez muito lembrar dos 7 níveis do DILTS, né? Que o corona te fez voltar para o primeiro nível, né? Que é o nível básico. Eu tenho que comer, eu tenho que estar conectada com alguma coisa, que são a superficialidade, depois o relacionamento com as pessoas, ele vai retornando, até chegar ao ponto que você volta a fazer o atendimento, onde você volta a servir, volta a deixar um legado, ou seja, o corona veio, Rose, para te trazer uma grande lição, que a qualquer momento, qualquer um de nós pode descer novamente na pirâmide do desenvolvimento, né? Dentro dos nossos papéis.
É Que por é uma... isso que nós somos humanos. Exato. E por quê? Nós não somos os donos do nosso destino, né? A gente não é o dono do nosso destino, a gente não tem a capacidade de escolher e de ter tamanho controle. Até porque eu amo, você sabe que eu amo o Zé Roberto Marques, né? Amo, amo. Uma das pessoas que eu aprendi muito, mas assim, eu sou livre? Não, eu não sou livre. Não somos livres, né? Nós temos a ideia vaga de que somos, mas que no fundo não somos. Tomamos tantas atitudes de forma inconsciente, né? Que a gente nem percebe que toma, nem percebe que repete. É o que a gente brincou aqui, né? Um pouquinho pequenininho e eu me descuido de mim. E eu paro de olhar para mim e passo a olhar para os outros. Coisa horrorosa. Porque normalmente aquilo que a pessoa mais critica no outro é exatamente o que ela precisa fazer com ela. Uhum. Né? Se você fica criticando as pessoas da sua família, ai, porque meu pai não se cuida, será que você está se cuidando? Né? Você reclama que teu pai não se cuida, mas também você não se cuida. Né? Tem muito disso. Rô, a gente tem exatos, eu sei que você queria fazer uma atividade, né? A gente tem mais ou menos 7 minutos no total. Quanto? 7. Ah, eu precisaria de 10, 12 minutos para fazer. Então, acho que tudo bem. Rose, volta um outro dia, porque a gente não vai conseguir entrar em PNL. A gente marca uma outra live e você vem um outro dia para desbravar aí a programação neurolinguística, para entregar Hoje é que a gente acabou falando de inteligência emocional, né? E como que as pessoas podem utilizar. Tem alguma dica da Cartola aí, Rô, para que as pessoas possam lidar melhor com raiva, medo, tristeza? A dica da Cartola é o autoconhecimento. Quando eu me conheço... Nós estamos batendo nisso. Eu estou batendo nisso aqui há 30, 40 anos. Porque é assim, ó. Se você se conhece, você vai evitar de se colocar... em cada enrascada, né? O Pedro, ele traz um exemplo quando ele fala sobre isso. O professor Pedro, ele fala assim... por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento muito explosivo. Essa pessoa, ela tá num cargo de liderança, tá? E aí, essa pessoa marca uma reunião e estão lá na reunião e ele tá vendo que as coisas que estão sendo faladas ali, o pavio dele, ele começou a entrar em ebulição. Tá começando a ficar, enfim, com aquela... O que ele faz? Ele é gestor. Ele se conhece. Ele sabe que mais uma coisinha ele vai explodir. E aí vai dar ruim. Vai dar ruim com a equipe. Gente, ele, pura e simplesmente, ele pode adiar uma hora. Falar, olha, pessoal, vamos fazer um lanche, tá? Daqui 1 hora a gente volta. Ou seja, ele vai se acalmar, né? Porque isso é uma coisa muito importante, a questão da respiração, tá, gente? Você conseguir aprender, ter práticas eu chamo de meditação, né? É uma meditação com uma oração, né? Né? A questão da respiração, enfim, você vai usar que os meus clientes, tá cheio de cliente meu aí que eu tô vendo, né? Pessoas também que estavam na outra live que eu fiz um exercício que é uma âncora, né? Que é a âncora do bem-estar, né? Então, aciona a âncora do bem-estar, né? Aciona estados em que você se centra, né? Eu tenho um exercício para isso também, que é uma técnica de centramento. Então, tem exercícios que você levanta recursos. Ou seja, a pessoa, quando ela tem uma inteligência emocional, o que ela vai aprender? Ela vai buscar esses mecanismos. Ela vai buscar aprender a sair daquele estado. A quebrar aquele estado que, inclusive, uma das técnicas que eu gosto muito de fazer é justamente ajudar a pessoa a quebrar estado. Ela aprender a quebrar o estado. Então, eu vou falar, assim, um exemplinho, tá bom? Só para... Se você Rose, ó, você volta quando? Terça, quarta? Já deixa o pessoal já saber quando você volta. Então, você tem que saber.
eu tenho que escrever um artigo, eu vou lançar um livro como coautora, né? Eu e mais um monte, né, de colegas e tal, consteladores familiares. E assim, agora eu tô ficando envolvida nas lives e o meu artigo tá ficando, mas, gente, tudo bem, eu vou voltar. Mas assim, ó, um jeito da gente poder quebrar um estado, se eu tô muito, né? Primeira coisa, sai daquele lugar, do lugar físico, sai dali. Primeira coisa, saiu. Sai do lugar. Sai do lugar. Você saiu, tá? Aí o que você vai fazer? Vai inspirar, expirar, faz um exercício de respiração. E aí você vai buscar na tua mente inconsciente uma memória de algo assim que foi muito representativo para você. Nada triste, hein? Fantástico. Nada que seja uma coisa assim, uma lembrança que junto foi uma coisa muito boa, mas aí você tá com saudades porque você não vive mais aqui. Isso não, tá? Vou dar o meu exemplo. O nascimento do meu filho foi um dia, um dos maiores dias da minha vida. Foi o nascimento do Léo. Então, se eu entro em algum estado, eu volto para aquele momento, primeiro eu lembro na mente, depois eu vou reviver aquele estado. Eu entro como se eu estivesse parindo meu filho naquele momento. Eu sinto todo aquele bem-estar, aquela alegria, aquela emoção, aquela coisa boa. Eu duvido se esse gestor vai voltar para a reunião da mesma maneira. Não volta, não. Eu tenho uma âncora, Rose, você acredita? Eu tenho uma âncora poderosa que a minha coach, acho que há 2 anos atrás, fez comigo e eu uso ela direto. Inclusive, acho que eu só consegui subir naquele palco lá para 4.200 pessoas com ela, pensando que eu estava dentro dela, porque senão acho que eu não tinha subido, não. Então, poderosa, essa coisa de ensinar, né? A gente ter essa âncora de bem-estar, essa âncora de recursos, tudo isso é sensacional. Então aí você consegue, depois que você entra nesse estado, né, que você retomou essa experiência que foi linda, significativa para a tua vida, você então, por quê? O caminho neural que se utiliza para você entrar naquele estado de estresse é diferente do caminho neural que o teu cérebro está aí fazendo quando você acessa estados de bem-estar. É outra coisa. Então, quando tem um, não tem o outro. Quando um está ativado, o outro não está ativado. Não é legal essa informação? Então, se eu tenho esse autoconhecimento, se eu reconheço minha própria emoção, eu vou aprender a lidar. De que jeito? Gente, quebra o estado. Quebra o estado. Uma das coisas que a PNL mais trabalha, né? Quebra o estado. Sai daquilo. Tira o foco. Muda a sua visão. A Virginia Satir, que é da PNL, uma também daquelas que inspirou, uma das coisas que ela dizia assim, a questão não é o problema. A questão é como é que você está criando esse problema, que foco você está dando. Né? Gente, foco na solução. É isso que a gente precisa fazer. Foco na solução. Isso aí, na solução, né? É isto, né? Então quebra o estado, aquele estado, e entra num estado de solução, num estado de recursos, num estado de alegria, num estado de paz. 2 minutos. É isso. Bom, gratidão. Gratidão a todos vocês que aí se dispuseram a ficar aí nesse período aí com a gente, né? E gente, tem tanta coisa importante aqui dentro dessa live que a Rose entregou para vocês, que é de ouro, tá? É muito importante que vocês possam compartilhar, que vocês possam dividir. Marquem a Rose nos stories de vocês. @Instituto Rose Bueno. Instituto Rose Bueno, né, Rô? O meu Insta é @Instituto Rose Bueno. Isso, tira um print, dá um sorriso aí, Rô, para o pessoal tirar um print dessa
Isso! Aí! Dá um print, compartilha nos stories, que lembra, sempre que compartilharmos as coisas, diz sobre você, não diz sobre nós. Diz o quanto que você pode agregar para as pessoas. 22 segundos, eu te agradeço muito, Rosa, de sua disponibilidade. Eu sei que você é uma pessoa que tem muitas tarefas e que tem o coração desse tamanho enorme. E já tenho compromisso aqui, teremos Rose na semana que vem de novo, né? Essa semana não escapa. Amanhã eu tenho uma baita de uma ferramenta